Olá, pessoal, bem-vindo a este canal que fala sobre uma alfabetização significativa, isto é, com projetos interdisciplinares que são dos interesses das crianças. E hoje eu vou falar sobre um capítulo do livro da Ana Luísa Smolka, A Criança na Fase Inicial da Escrita, Alfabetização como um processo discursivo. Então, eu vou falar um pouco como seria na prática essa alfabetização como processo discursivo, em uma perspectiva discursiva. E também eu vou falar desse capítulo, Salas de Aula, Relações de Ensino. Então, a Ana Luísa Smolka, neste capítulo, ela faz uma análise da questão da interlocução, da interação, tá, no processo de alfabetização, na aquisição da escrita alfabética e ortográfica. E ela, para analisar essa questão, essas questões, ela se baseia em pontos de apoio, né, de teóricos que estão na teoria da enunciação e da análise do discurso. Então, ela fala por que ela se baseia nessas teorias, não é? É porque para ela, né, a leitura e a escrita, elas implicam momentos discursivos. A aquisição da leitura, né, e da escrita, ela está inserida em momentos discursivos o tempo inteiro, tá? Então, quando você está alfabetizando, você está trabalhando um texto coletivo ou uma contação de histórias, a leitura de um bilhete e as conversas. As crianças estão também aprendendo a ler, a escrever. Esse próprio processo de aquisição da escrita, ele vai se dando em situações de momentos discursivos. Então, eu quero associar, né, o tempo inteiro a teoria à prática, porque fica mais fácil, fica mais significativo, que a gente fala em alfabetização com sentido, né? Fica mais significativo para nós, professores, que estamos na sala de aula, ok? Então, como aconteceria isso? Tá? Quando a gente faz, por exemplo, um texto coletivo, tá? A gente está no momento ali, né, com os relatos das crianças, é o discurso delas. Então, eu vou dar momentos assim de exemplos, né, que eu tenho na minha experiência, porque não dá para citar a experiência de outra pessoa. Eu estou em sala de aula, então só dá para citar aqui nos diversos vídeos que tem aqui nesse canal. Então, por exemplo, as crianças, elas realizaram a reescrita de uma história, digamos. Então, eu vou perguntando às crianças como é que iniciou a história, e elas vão falando. Então, eu chamo lá uma criança para escrever, né? Aí a criança vai relatar e vai escrever o que ela falou, né? A frase, né? Então, ela vai lá, vai escrever. Agora, tem certas coisas que acontecem na educação que tudo é condenado, né? Então, tem histórias
em relação a antirracistas, e algumas autoras estão condenadas. Eu não concordo muito, então não vou citar mais essa história. Enfim, são essas coisas, mas enfim. São histórias que elevam a autoestima das crianças negras. Então vou citar aqui uma outra história, digamos. Deixa eu ver uma história aqui. Da Casa Sonolenta. Era uma, né, da Casa Sonolenta não está condenada por nada, eu acho. Enfim, vamos lá. Aqui, a Casa Sonolenta. Esse livro está velho. Elas gostam muito dessa história porque é uma história que ela é repetitiva e as crianças gostam de repetição, né? E então, vamos lá, como iniciou a história, né? Tem história que não começa com era uma... essa história começa com era uma vez. Tem história que não começa com era uma vez. Era uma vez a Casa Sonolenta, onde todos viviam dormindo. Então a criança, ela vai lembrar, né? E vai escrever o que ela lembrou da história. Então ela vai falando, era uma vez uma casa sonolenta, onde todos viviam dormindo. Aí você vai lá, era, como é que vai escrever era? Né? Era, né? Começa com som de que letra? Quantos pedacinhos, quantas sílabas serão? Era, duas, na palavra as sílabas são juntas. Uma é a mesma palavra que era? Não, né? Uma palavra diferente. Então, na frase, uma palavra fica longe da outra. Lembrando que eu falo para eles que é frase, é o que eles pensaram, o que eles relataram, né? Então, terminou o pensamento, terminou a frase, vai botar ponto final ali, no caso, né? Que está terminando ali, sem interrogar e sem exclamar. Então, assim, afirmando, né? E aí outra criança, aí ela vai lá, né? E vai falando, vez, aí depois outra criança vem e continua a frase. E todos participam. E uma criança vai ajudando a outra, né? Uma casa, como é que vai escrever casa, né? Quantos pedacinhos saem da boca, quantas sílabas? Casa, na palavra e sílabas são juntos, pedacinhos são juntos. Como é que vai escrever K? K de quem, se eles não lembrar? K de... Aí, você associa com um nome significativo da sala, Caio, né? Como escreve K de Caio? C com A, né? Então, você vai perguntando, as crianças vão falando, e ali, essa aquisição, isso que ela quis dizer, né? Essa aquisição da escrita, ela vai se dando em momentos discursivos. Embora, né, essa aquisição da escrita você não possa aprofundar, né, em outros momentos, fazer análise linguística de certas palavras, né, de uma forma mais sistemática e aprofundada. Mas a alfabetização ocorre nesses momentos, né, discursivos da produção do texto e também da leitura do texto, tá? Ocorre em momentos de interlocução e interação. E o que seria a teoria da enunciação do Bakhtin, aqui em 1981, né, que ela citou? A teoria da enunciação, ela aponta, né, para a consideração do fenômeno social da interação verbal nas formas orais e escritas. Então, é exatamente isso. As formas orais escritas, a oralidade, né, a linguagem oral e a linguagem escrita, ela está no fenômeno da interação social, tá? E elas ocorrem em relação a condições concretas da vida, tá? Elas ocorrem ali de forma significativa, porque ocorre na vida, tá? Do que acontece na vida, né?
os textos, as enunciações, os enunciados, eles vão surgindo ali na vida, né? De um bilhete, uma receita, uma história, né? Uma poesia, uma cantiga de roda. E levando em conta esse processo de evolução da língua, que está inserido numa transformação sócio-histórica, tá? E a análise do discurso, né, de Orland, 1963, Peixoto, 1979, ele indica pistas concretas para análise de elementos e condições da enunciação. Então, vai fazer uma análise desses elementos que estão no enunciado, tá? Então, é necessário observar, contudo, que não se trata dessa aplicação da análise do discurso, tá? Na alfabetização, no processo de alfabetização, tá? Mas é uma reflexão pedagógica, que a partir da reflexão desses princípios teóricos e metodológicos da análise do discurso, faz a gente pensar sobre as relações pedagógicas. Então, Ana Luísa Smolka, ela pergunta, então, como analisar o processo de alfabetização na sala de aula? Então, ela cita Orland, né, que nos dá pistas quando faz um recorte metodológico para realizar uma análise desse percurso, né, estrito dentro da sala de aula.